Quando a Jedi sombria Sorzusin chegou no planeta natal do Sith, Kuriban, Sorzus com um grupo de Jedi sombrios rapidamente dominaram a espécie local, o Sith Sangue Puro, e lá eles se tornaram um dos primeiros Lords Sith em existência. E uma das primeiras coisas que Sorzusin fez, ela pegou o Código do Jedi para analisar profundamente. Sorzusin viu o Código Jedi como cheio de falhas, meia-verdades, conceitos morais incompatíveis com a vida real. Quando Sorzusin criou seu novo Código do Sith, ela viu aquele código como muito superior, muito mais realístico. O Código Jedi era mais apropriado para livros do que para a vida mundana, a vida real na galáxia. Mas mesmo assim, o Sith, vendo o Código dos Jedi como sendo uma grande farsa, uma enorme mentira, isso tecnicamente não significa que ele é completamente errado. E um verdadeiro Sith, um verdadeiro seguidor do lado sombrio, ele sabe adquirir sabedoria quando ele pode adquirir sabedoria. E Darth Plagueis conseguiu ver isso. Darth Plagueis, o mestre de Palpatine, analisando o Código dos Jedi nos seus detalhes, ele conseguiu perceber que nem tudo era mentira. Tinha uma parte bem específica sobre o código que ele adorou demais. Palpatine dizia que ela continha tanta verdade que Darth Plagueis, o seu mestre, ficou obcecado com ela. O Código Jedi diz o seguinte pra gente: não existe emoção, existe a paz. Não existe a ignorância, existe a sabedoria. Não existe a paixão, existe a serenidade. Não existe o caos, existe a harmonia. Não existe a morte, existe a força. Aqui embaixo a gente vê essa única linha do Código Jedi. Palpatine diz isso pra gente. Realmente contém um pouco de verdade e no final acabou se tornando uma das obsessões do seu mestre, Darth Plagueis. Essa última linha aqui no Código Jedi é muito interessante porque a gente não sabe realmente de onde que veio essa ideia. A gente sabe que os Jedi acreditam que depois da morte eles se tornam um com a força, né? Eles se unem à força. Mas a gente sabe que realmente não existe a morte. A gente conhece bem a existência dos fantasmas da força. A gente não sabe realmente as origens do Código Jedi. A gente pode traçar uma linha histórica para os Jedi que moravam em Tython, um dos primeiros usuários da força que a gente pode realmente dizer que eram similares, os ancestrais da Ordem Jedi moderna que a gente conhece. Mas o real criador do código em si a gente não sabe exatamente. Então sempre existe a dúvida, né? Não existe a morte, existe a força, o Código Jedi diz. Mas será que ele se refere a se tornar um com a força depois da morte? Ou talvez ele sugere algo muito maior, algo que os Jedi modernos não conheciam muito bem. Algo que a gente conhece como a vida após a morte, como um fantasma da força. Os Jedi não chegaram a analisar tão profundamente assim. Para eles, realmente era se tornar um com a força. Mas para Darth Plagueis, foi como uma chave abrindo uma porta. Lendo essa linha no código, um novo mundo foi desbloqueado para Plagueis. Ele se tornou um cara completamente obcecado com a vida após a morte. A gente sabe que a imortalidade, né? Viver eternamente sempre foi um dos objetivos do Sith. Darth Bane condenava essa filosofia, ele mesmo admitiu que ele era culpado por ter cometido isso. Ele já tentou estender a sua vida, mas ele reconheceu também que o verdadeiro objetivo do Sith nunca, jamais deveria ser a imortalidade. Deveria ser a evolução, né? Adquirir um aprendiz e fazer ele mais poderoso que você. Mas independente disso, todas as linhagens da Ordem do Sith, tanto o pré-Darth Bane como o pós-Darth Bane, regra de 2, todos eles são culpados de uma forma ou outra, pelo menos a maioria deles, de tentar, no mínimo, estender a sua vida. E Plagueis não foi diferente. Plagueis realmente pensava que ele provavelmente seria o último Sith na linhagem de Darth Bane. E para isso, Darth Plagueis tomou algumas medidas. A imortalidade em si não é algo novo para o Sith. Uma das formas mais comuns é o que a gente chama de a transferência de essência. E a transferência de essência é interessante porque ela pode ser tanto transferida para um indivíduo, uma pessoa, um ser vivo, tanto para um objeto. Muitos Sith já conectaram o seu espírito a antigas tumbas, a relíquias, talismãs, holocron Sith. Todo tipo de objeto e todo tipo de pessoa você pode transferir a sua essência. Mas Plagueis também reconheceu que o Código do Jedi, ele indica algo muito maior. A transferência de essência para Plagueis era algo ridículo. Era escravidão. Ficar preso a uma pessoa, ficar preso a um objeto, isso não é uma verdadeira imortalidade aos olhos de Darth Plagueis. O Código do Sith diz que através da vitória, você quebra as suas correntes. E o que é transferência de essência para um objeto do que criar correntes? Plagueis reconheceu isso. Para Plagueis só existiu um tipo de imortalidade. A imortalidade do corpo que você nasceu.
fazer a sua carne padrão se tornar imune ao envelhecimento, se regenerar infinitamente. Palpatine explica pra gente um pouco de Darth Plagueis na Vingança do Sith. Ele diz pra Anakin que ele se tornou tão sábio, um Sith tão poderoso, que ele realmente conseguiu ganhar força, poder sobre a vida e sobre a morte. Darth Plagueis era um Lorde Sombrio de Sith, tão poderoso e tão sábio, que conseguia utilizar a força para influenciar os midi-chlorians para criar vida. Quando Palpatine disse isso pra Anakin, ele não exagerou, ele disse a verdade. Darth Plagueis interpretou aquela linha no Código Jedi. Não existe a morte, existe a força. Como se através do uso da força, do conhecimento avançado da força, poder sobre a força, comandar a força, através disso, você consegue controlar a vida e a morte. Plagueis dedicou a sua vida inteira para descobrir exatamente isso, como ele realmente consegue manipular a força para controlar a vida e a morte. Estudando os midi-chlorians, Darth Plagueis, a gente pode dizer que ele descobriu praticamente tudo. Ele acidentalmente criou Anakin Skywalker como uma espécie de efeito rebote da força. A própria força reconheceu o poder de Darth Plagueis. Sua sabedoria avançada fazia dele uma imensa ameaça. Em várias ocasiões, Plagueis demonstrou seu poder, sua imensa sabedoria para Palpatine. No seu laboratório escondido, Palpatine viu seres vivos que Plagueis engravidou somente com a força. E ele não parou por aqui. Durante sua vida, Plagueis aprendeu a congelar o envelhecimento, ele aprendeu a comandar os midi-chlorians a regenerar as suas próprias células. E uma das últimas provas de Darth Plagueis, da sua tremenda sabedoria que ele tinha agora sobre a vida e a morte, ele demonstrou para Palpatine inúmeras vezes como matar uma pessoa e trazê-la de volta à vida. Ele fez isso várias vezes. Ele fez isso com um antigo aprendiz de seu antigo mestre Darth Tenebras, chamado Venomous. Plagueis parava o seu coração e retornava ele à vida. Inúmeras vezes ele parava e voltava, ele parava e ele voltava. Até que finalmente a sua própria carne não aguentava mais e ele finalmente foi colocado para descansar. O objetivo final de Darth Plagueis, conhecendo essa sabedoria de regenerar não só o seu próprio corpo, regenerar as suas células, mas também a sabedoria de matar uma pessoa e conseguir trazê-la de volta à vida, era o seu objetivo final com o seu aprendiz Palpatine. O seu plano era governar os dois juntos, e sempre quando um morresse, o vivo trazia de volta o morto à vida. Darth Plagueis, no fim, pode ter contorcido o Código Jedi um pouco, A linha de não há morte, a força, provavelmente não significava isso. Trazer pessoas mortas de volta à vida, regenerar o corpo, coisa do tipo. Mas a gente pode dizer que mesmo assim, Darth Plagueis fez avanços significativos, Ele descobriu coisas que nunca foram feitas antes. Ele pode não ter descoberto a imortalidade Jedi, que é a do fantasma da força, mas a gente não pode negar que ele até que descobriu umas coisas bastante interessantes, mas deixa aí nos comentários o que você acha de como o Código Jedi influenciou tanto nos estudos de Darth Plagueis. E se você gostou do vídeo, estude o seu oponente, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.